Bem, irmãos, um dos erros mais comuns que talvez eu já observei nas igrejas e que muitos irmãos também já passaram por isso, talvez pessoas que estão vendo esse vídeo já passaram, é a respeito de desabafo em púlpito e microfone. Talvez essa seja uma das coisas que a maioria das denominações fazem e muitos cristãos passam, né? E isso é um erro de falta de sabedoria, sabe? Muitas vezes isso é feito de líderes, pastores, obreiros, pregadores, em que muitas vezes tem algo que desejaria falar para algum irmão, ou algo que ele acha, ou algo até que ele sabe, e aí ele aproveita determinado momento do sermão para acrescentar aquilo que ele queria falar para o irmão, ou expor até para a denominação, isso anda assim como um desabafo. E o desabafo em microfone, irmãos, é um erro e uma falta de sabedoria muito grande que pode trazer grandes consequências. Eu conheço muitas pessoas que se entristeceram, saíram de denominações por conta de desabafo. Porque o desabafo, irmãos, primeiro é um tipo de expor a pessoa ao ridículo para todo mundo, sabe? Você expõe uma situação. Eu já vi situações, irmãos, que pessoas saíram chorando de denominação por conta de desabafo. Eu já vi situações que as pessoas criaram uma confusão dentro das denominações por conta de desabafo. As pessoas brigaram mesmo, discutiram na frente de todo mundo por conta de desabafo. E isso é algo muito perigoso, né? A falta de sabedoria fará daquele que não é sábio um tolo. As escrituras vai dizer que a vara é pro lombo daquele que é tolo. Ou seja, aquele que é tolo, ele sofrerá grandes consequências. Então isso é uma grande falta de sabedoria. Há pessoas que se desviaram, há pessoas que se afastaram do evangelho por conta de desabafo. E além de tudo isso, é um sinal de covardia. Sabe, além de falta de sabedoria, é um sinal de covardia. Daquilo que deveria ser resolvido no anonimato, as pessoas expõem ao público e se aproveitam de uma vantagem de estar com o microfone, de estar com a oportunidade para querer resolver aquilo indiretamente. E é covardia porque a maioria das pessoas que desabafam em um microfone ou em um meio de comunicação, a primeira coisa que elas dizem quando alguém vem tomar satisfação é se defender e dizer: não, eu não disse isso contra você. É por isso que é um sinal de covardia, porque quando você fala algo diretamente para a pessoa, você dá oportunidade à pessoa se explicar, da pessoa se defender. Mas quando você usa um púlpito, você usa um microfone, você usa qualquer meio de comunicação para tecer um desabafo, aquela pessoa ela fica sem defesa, sem reação. E se até ela for tomar satisfação, às vezes, como você não falou diretamente com ela, você poderá ter a desculpa de dizer: ah, mas eu não falei com você, né? Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso e também não somos obrigados também a aguentar esse tipo de coisa, sabe? Há pessoas que vivem direto em denominações que sofrem desabafo, são criticados, muitas vezes até injustamente, e acham que devem estar passando por isso. Isso vai maltratando, maltratando. Eu conheço pessoas que não pisam mais em uma denominação evangélica nenhuma, porque ouviu o desabafo e isso feriu. Isso é algo muito preocupante, principalmente para os pregadores, porque isso mata as pessoas, entristece as pessoas. Não adianta a gente querer cobrar vista grossa das pessoas, sabe? Porque a sabedoria ela tem que começar para conosco, porque o púlpito é o lugar de pregar a palavra, de expor a palavra. E há pregadores que até dizem: ah, mas veio no momento da pregação. Há aqueles que botam até o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está me revelando, está falando, às vezes nem é. Às vezes, a maioria das vezes, ela sabe de uma história, de uma conversa, aí por pura covardia, infantilidade e tolice, expõe lá. E isso que nós temos que fazer, irmãos, é termos sabedoria, entender que púlpito e microfone é uma coisa séria, independente que seja para pastor, obreiro, pregador. Nós não somos o dono da oportunidade. Nós somos os privilegiados por receber tal oportunidade. Por isso, não adianta porque a gente recebeu uma oportunidade arcar como dono e querer falar tudo aquilo que vem
na nossa telha, mas o nosso comprometimento como pregador é pregar, é expor a palavra de Deus. E quando nós temos algo para resolver com determinado irmão, o que nós temos que fazer é no particular chegar para ele, tentar resolver, ou dar a oportunidade dele ouvir, porque o desabafo não dá esta oportunidade, e assim resolver isso da melhor forma, sem constranger ninguém, sem humilhar a ninguém, porque o desabafo é algo que causa humilhação para aquela pessoa que ouve, e resolver da melhor forma possível, uma coisa sabiamente, e pode ter certeza que a maioria das vezes quando essas coisas são resolvidas dessa forma, muitas vezes há um consentimento, se não há um consentimento das duas partes, mas muitas vezes a pessoa não se sente tão humilhado quanto um desabafo. E eu acredito que essa é a melhor forma de se resolver as coisas. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, na maioria das denominações, na maioria, as coisas são resolvidas dessa forma, sabe? E é muito drástico. Pessoas que pregam a palavra, entendeu? Que ministram a palavra, outros que nem ministram mais quando tem uma oportunidade até para louvar, ou às vezes simplesmente há pessoas, eu já vi pessoas simplesmente por não gostar do irmão ou da irmã, usar de uma oportunidade, sabe? Para desfazer publicamente algo dela, sabe? Para menosprezar a pessoa. Eu já vi pregadores que disputam, sabe? De pregação um com o outro, aí quando um termina de pregar, vai desfazer o que o outro pregou. Isso é desabafo, é falta de sabedoria. As coisas, irmãos, não tem que ser resolvidas, não é no púlpito. O púlpito tem que ser o lugar de edificação. E não um tribunal que nós vamos resolver as coisas têm que ser resolvidas no anonimato. Chamar a pessoa, olha, fulano, eu tenho algo para resolver contigo, essa pendência, e assim os dois conversam e resolvem, mas não expor por púlpito. E isso vai causar consequência também de virar algo costumeiro. Há púlpitos que é um verdadeiro ringue, que cada um que pega e recebe a oportunidade é tecendo um golpe no outro, e os irmãos vão tão somente observando aquele combate, sabe? Aquela disputa de palavra, onde as pessoas disputam um entre si, e mostrando que ali não é uma igreja, pode ser qualquer tipo de coisa, mas não se encaixa no perfil de uma verdadeira igreja, bíblica. E não se encaixa em perfil de homens de Deus, que têm capacidade de resolver as coisas sabiamente. E se você está na denominação que tem aguentado muito desabafo e estão agindo injustamente com você, você não é obrigado a passar sua vida aguentando tudo isso, tá bom? Mas você é livre, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.